Olá, pessoal! Na aula de hoje, iremos estudar sobre a polaridade e a adulteração de gasolina. Vamos lá? Com a alta dos combustíveis, é cada vez mais comum escutarmos nos jornais sobre postos interditados por estarem vendendo gasolina batizada. Mas o que seria isso? O álcool anidro ou etanol, como geralmente chamamos no dia a dia, tem um custo menor que a gasolina. Então, para reduzir despesas na produção de gasolina, a legislação brasileira permite que em torno de 25% de álcool seja adicionado ao combustível. Só que mesmo com a legislação permitindo essa porcentagem, que já é alta de álcool, é comum que, na tentativa de aumentar seus lucros, algumas distribuidoras adicionem uma quantia ainda maior, e isso é muito prejudicial para o motor dos veículos. Mas será que existe um jeito simples de verificar se a gasolina onde você abastece está adulterada? Existe sim, e é a partir da polaridade. E o que seria polaridade? Bom, existem duas classes de moléculas que caracterizam a polaridade. São as moléculas polares e as moléculas apolares. As moléculas polares são compostas por átomos que apresentam diferença de eletronegatividade. Já as moléculas apolares, elas são compostas por átomos que não apresentam essa diferença de eletronegatividade. Para exemplificar, quando temos átomos de eletronegatividades parecidas, eles acabam gerando vetores de mesma direção, só que de sentidos opostos. E quando isso acontece, esses vetores eles se anulam. Logo, não há uma diferença de polaridade nessa molécula. Mas quando um átomo ele apresenta uma maior eletronegatividade na molécula, os elétrons das ligações, eles se aproximam mais desse átomo eletronegativo. Então, isso acaba gerando uma diferença de polos, acaba acentuando uma diferença de eletronegatividade na molécula, como podemos observar. E quando um átomo de eletronegatividade alta está presente em uma molécula, ele acaba gerando vetor, um vetor que não se anula. E isso caracteriza a eletronegatividade da molécula. Depois de considerar a eletronegatividade, a gente pode pensar na famosa frase semelhante dissolve semelhante. Aí entra um outro tipo importante de molécula, as micelas. As micelas, elas não são nada mais do que uma molécula com parte apolar e com parte polar, o que permite com que ela interaja com os dois tipos de substância. A gente está observando um copo com água e óleo, que mesmo após a agitação, não se misturam. Mas, após a adição de detergente, que é uma micela que a gente vê diariamente, a gente percebe que parte do detergente vai para a fase de água e parte do detergente continua em cima com a fase de óleo, justamente pelo detergente ter essa característica de interagir com as duas fases, permitindo também, depois da agitação, que eles se misturem. Mas para a gente saber se a nossa molécula é
apolar ou polar? A gente pode avaliar alguns fatores. Primeiro, a gente pode ver pela eletronegatividade de um jeito bem simples, que é avaliar a posição dos átomos da nossa molécula na tabela periódica. Quanto mais para a direita e para cima, mais eletronegativo. Quanto mais para a esquerda e para baixo, menos eletronegativo. Ou seja, com exceção dos gases nobres, a gente tem que o flúor é um elemento extremamente eletronegativo. O oxigênio, o cloro, o nitrogênio, assim sucessivamente. Enquanto os metais são bem menos eletronegativos. No lado esquerdo, a única exceção é o hidrogênio, que tem uma eletronegatividade razoável. Outro fator que a gente pode considerar são os tipos de ligações. No caso da ligação iônica, a gente sabe que ela acontece entre um átomo positivo e um átomo com carga negativa, por exemplo, o cloreto de sódio. Isso faz com que, consequentemente, ela tenha polos e seja uma ligação polar. Na ligação covalente, a gente pode ter dois tipos. As ligações entre átomos diferentes, que, assim como as ligações iônicas, são polares, e as ligações entre átomos iguais, que apresentam característica apolar. Por exemplo, o átomo de oxigênio, quando se junta a outro oxigênio para formar o gás oxigênio, ele não gera polos, apesar do oxigênio ser um elemento muito eletronegativo, justamente porque temos de um lado um polo extremamente negativo e do outro polo exatamente igual, ou seja, os vetores se anulam. Mas e como isso pode ajudar a testar a gasolina do posto onde eu abasteço o meu carro? Existe um experimento bem simples, então vamos considerar alguns pontos. A gasolina, ela é apolar. O álcool adicionado à gasolina para baratear o processo de produção é polar. E a água que vamos utilizar também é polar. E o que você faria com essas informações? Se você quiser fazer o experimento junto com a gente, prepara aí 150 ml de gasolina, 150 ml de água e um recipiente com marcação de volume. Pode ser um copo medidor, por exemplo. Mais importante, faça o experimento longe de qualquer local que tenha alguma fonte de fogo, pois a gasolina é muito perigosa. Antes de começar o experimento em si, vamos fazer algumas ponderações. Você deve observar a polaridade de cada componente do seu experimento. Como acabamos de dizer, a água é polar, a gasolina é apolar e o álcool presente na gasolina também é polar. Observa também a medida de água e de gasolina, lembrando que você vai utilizar 150 ml de cada. E lembre-se que a gasolina tem cor amarelada, enquanto a água e o álcool são incolores. Vamos lá! Primeiro foi adicionado os 150 ml de gasolina. Depois foi adicionado 150 ml de água. Observe que mesmo antes da agitação, a gente já vai conseguir observar uma pequena diferença no volume. Mas vamos agitar essa mistura para que haja a separação de todo o álcool.
E agora sim, podemos observar que há uma diferença razoável em relação ao volume da gasolina para o início do vídeo. Mas o que de fato acontece no vídeo? No começo, a gente adiciona 150 ml de gasolina, mas dentro desses 150 ml, a gente sabe que contém um percentual de álcool, até então desconhecido. Então a gente adiciona 150 ml de água e agita. Mas após fazer essa agitação, a gente nota que quando olhamos para as fases, a fase da água aparenta ter aproximadamente 180 ml de água e a fase de gasolina aparenta ter aproximadamente 120 ml de gasolina, o que não é equivalente ao que adicionamos no início. Então, a gente tem que pensar no álcool. Essa diferença no volume, ela é referente justamente à porcentagem de álcool que estava presente na gasolina. Por ter característica polar, o álcool se mistura à água, deixando de fazer parte da fase da gasolina. E daí a gente consegue ver essa diminuição e aumento na fase aquosa. Como o álcool e a água são polares e são incolores, a gente não enxerga uma terceira fase, mas eles estão ali, homogeneizados. Então, para saber se a gasolina do posto onde eu abasteço está dentro da legislação, a gente faz um cálculo muito simples através de porcentagem, usando uma simples regra de 3. Vamos considerar que no início o nosso 150 ml de gasolina é o total, ou seja, o nosso 100%. No final, a gente vê que tem aproximadamente 120 ml de gasolina, ou seja, que o nosso total perdeu uma quantidade. E fazemos uma regra de 3 para ver quantos por cento. Lembrando que o copo medidor utilizado em casa não tem a precisão de um material de laboratório. Ele serve para um teste mais qualitativo, sem uma precisão muito grande. Vamos às contas. Se 150 ml equivalem ao nosso 100%, 120 ml equivalem a quantos por cento? Fazendo a regra de 3, a gente vê que equivale a 80%. Ou seja, houve uma perda de 20% no volume da gasolina que diz respeito ao álcool. Recapitulando, a legislação brasileira permite uma adição até em torno de 25%, ou seja, o posto de onde a gasolina foi coletada está dentro da legislação. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada!